Olá, concurseiro. LGPD, tão famosa, Lei Geral de Proteção de Dados, está lá no seu edital do concurso e você precisa estudar para acertar a questão da prova. Esse é o nosso foco, essa é a nossa abordagem, analisar a LGPD para concurso público, ok? Não ingressando em polêmicas sociais. É uma lei totalmente necessária, com inspiração europeia, né, nas normas europeias, por conta desse universo que nós estamos vivendo, né, da internet, do mundo virtual, os nossos dados, as nossas informações, fácil direito à privacidade, né, como que essa relação entre dados e divulgação de dados pessoais e o direito à privacidade, até onde isso pode ser conciliado, harmonizado para a proteção do cidadão, da pessoa natural. É isso. Então a LGPD é a Lei 13.709 de 2018, ela vem para trazer vários conceitos, vários exemplos, né, de condutas, porque nós vamos ter vários roles simplesmente exemplificativo, porque é tudo muito novo, né, uma normatização nova, recente, por conta desse universo onde poucos, os mais experientes, né, as pessoas mais experientes, para não dizer adultos e idosos, pouco entendem, né, desse universo que é o universo digital, universo virtual, universo online. Então vamos lá, o nosso foco aqui é concurso público, então a gente tem que pensar na base constitucional dessa legislação, né? O artigo 5º, que é o artigo constitucional de maior relevância, traz lá o direito à privacidade, a vida privada, né? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação. Então, a LGPD, ela vem também, não é a única norma a regulamentar, a proteger o direito à privacidade. Lógico que não é um direito absoluto, né? Na sua total extensão do termo jurídico, ele é absoluto porque ele pode ser contraposto erga omnes, ou seja, a toda a coletividade, ao seu direito à privacidade. Você tem o direito de exigir respeito a esse direito contra todos, contra qualquer um. Mas isso não é absoluto, porque em algum momento esse direito à privacidade, ele pode ser restringido, ou por autorização sua, ou por outras situações, por exemplo, decorrente da necessidade de segurança pública, de segurança da sua própria vida. Quando uma pessoa está lá no hospital, internada, sofre um acidente, se vai ter acesso aos dados dela, inclusive dados sensíveis, são aqueles dados, né, de maior proteção, porque gera polêmica e discriminação abusiva em termos pessoais, como tipo sanguíneo, doenças e alergias, né? Tudo isso vai ser possível acessar independente do consentimento da pessoa, porque existe um direito maior que a privacidade, que é o direito à vida, o direito à saúde. Então, essa contextualização no ordenamento jurídico, na base constitucional, é fundamental para você raciocinar a pergunta do examinador e responder sua questão da prova, ok? Certo? Então, a base constitucional dessa lei que gera essa proteção aos dados pessoais da pessoa natural, não se cogita aqui dados da pessoa jurídica, não, é da pessoa natural, do ser humano, ok? Então, essa base é a base constitucional do artigo 5º, inciso 10, a proteção à intimidade, à vida privada, à imagem, ok? E nós temos no Código Civil também ali a vida privada, né, da pessoa natural é inviolável. Então, mais uma vez, reafirmando a inviolabilidade da privacidade.
o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a essa norma, que assegura a inviolabilidade da vida privada da pessoa natural, percebeu? Pessoa natural, cuidado com essa pegadinha na prova. Se aparecer ali pessoa jurídica, né? Aí tá errado. Agora, se aparecer pessoa física, pessoa natural, a mesma coisa. Ok? Então, atento a isso. Então, essa proteção de dados, a LGPD também é voltada para a proteção da intimidade, da vida privada, das informações, dos dados da pessoa natural, da pessoa física. Não estamos falando de empresa, de sociedade, nada disso. Elas também têm dados que precisam ser protegidos? Tem, mas são outras normas, ok? Que vão realizar essa proteção. A LGPD, ela trata da proteção à intimidade, às informações da pessoa natural, da pessoa física, do ser humano. Joinha, isso é fundamental. E o Código de Defesa do Consumidor, lá no seu artigo 43, também, lá, ó, o Código de Defesa do Consumidor é de 1990, trazia ali na relação de crédito uma proteção a essas informações, mas já no próprio artigo 43, dando uma relativizada nessa proteção quando da obtenção de crédito, quando das operações de crédito, porque se fazia uma ponderação entre o direito privado à privacidade e o direito público de um livre mercado forte, competitivo e protegido para dar uma segurança econômica à sociedade brasileira. Então, entre o direito público e o direito privado, o que é que deve prevalecer? O direito público, sempre com as cautelas adequadas e com a finalidade específica ali, que aqui no caso é a proteção ao crédito. Então, quando uma pessoa vai lá buscar um crédito, a empresa que está ali verificando a viabilidade ou não de fornecer esse crédito, ela pode sim acessar esses dados do indivíduo, né? Porque é um risco que ela corre e não é um risco só dela. Quando o mercado financeiro se torna inseguro, há todo reflexo reflexo econômico para toda a sociedade brasileira. Então, aqui no artigo 43, a gente já tem ali uma relativização dessa proteção aos dados da pessoa natural, né? Ok? Então, olha lá, o consumidor sem prejuízo aí do disposto na norma terá acesso às informações existentes em cadastros, né? Fichas, registros, dados pessoais e consumo arquivados sobre ele. Isso também é muito interessante, né? Até então, antes da LGPD, a gente só tinha praticamente aqui o Código de Defesa do Consumidor, falando assim, ó, os dados estão aí circulando na internet, estão em fichas cadastrais no âmbito físico, né? Porque antigamente era tudo, preenche essa ficha cadastral aqui, aí você preenchia e deixava lá. E esses dados cadastrais eram tratados como se deixasse de ser seu, entendeu? Você entregou lá para aquela empresa, então ela pode fazer o que ela bem entender daqueles dados pessoais, porque você forneceu, entendeu? E isso está totalmente equivocado, é isso que a LGPD vem normatizar. Então, os dados continuam meus, eu apenas forneci e eu tenho que ter total controle sobre esses dados pessoais, sobre o uso desses dados pessoais, ok? Então, assim, o que o Código do Consumidor já afirmava, só que, né, uma coisa é a norma, outra coisa é a prática, né? Então, por isso que o Código do Consumidor não era suficiente para garantir e efetivar essa proteção. Mesmo assim, a LGPD ainda precisa de uma vivência cultural brasileira para que realmente ela não seja uma lei morta, né? Para que ela realmente seja uma lei ativa de proteção à intimidade, à privacidade das pessoas. Então, os cadastros e dados do consumidor devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações aí negativas referente ao período superior a 5 anos. E a abertura de cadastro, ficha, registro de dados pessoais de consumo deverá ser comunicada por escrito. Olha, tudo isso já existia e cadê, né? A gente
tinha os nossos dados sendo trocados, circulados por várias empresas e sem obediência ao comando legal, não é? Então a LGPD ela vem regulamentar, reforçar essa exigência de controle dos dados da pessoa natural, né? Do possuidor desses dados, do dono dos dados, e sancionar e penalizar aquele que usar os dados pessoais sem a concordância expressa, de forma indevida. Então, a LGPD vem trazer uma sanção, porque uma lei, uma regra sem sanção, acaba não surtindo efeito, né? Então, aqui esse artigo 43 do CDC, ele é fundamental. E os bancos de dados e cadastro relativo a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público. Bom, o que é importante? Nós tínhamos aí as normatizações básicas, né? O artigo 5º da Constituição com direito à privacidade, o Código Civil aí protegendo a vida privada da pessoa natural, o Código de Defesa do Consumidor também trazendo linhas gerais sobre a proteção dos seus dados pessoais, mas cadê, né? Cadê a proteção maior e efetiva porque não estava surtindo efeito as normatizações até então existentes. Então aí vem a LGPD e vem dispor sobre tratamento dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, né? Na realidade devia ser assim, dos dados pessoais, inclusive nos meios físicos, porque hoje praticamente tratamento de dados pessoais é tudo no meio digital, né? Toda hora você está preenchendo cadastro, em várias ofertas, promoções, toda hora você está preenchendo o cadastro, toda hora. Colocou lá seu e-mail, colocou lá a sua idade, né, data de nascimento, enfim, orientação sexual, enfim, várias, gênero. E aí você toda hora tem lá no meio digital a informação, né, fornecendo informações sobre seus dados pessoais. Então, por pessoa natural, então essa lei dispõe sobre o tratamento de dados de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa física ou pessoa jurídica de direito público ou privado. Então, olha lá, não confunda quem vai tratar os dados e de quem são esses dados. Quem vai tratar os dados, quem vai lidar com os dados pessoais, pode ser pessoa física, natural ou pessoa jurídica, aquele que vai trabalhar com os dados pessoais. Tranquilo? Certo? Agora, de quem são esses dados pessoais protegidos pela LGPD? É de pessoa natural. Olha aqui, ó. Então, dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, pessoa natural ou jurídica, direito público ou direito privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais da liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Percebeu? Então, quem é objeto de proteção da LGPD? Pessoa natural. Quem é objeto de regulamentação de conduta da LGPD? Pessoa física ou jurídica, pessoa natural ou jurídica, que está trabalhando com os dados pessoais das pessoas naturais. Tranquilo? Então isso é fundamental, está muito firme no seu pensamento para entender a LGPD. As normas gerais contidas nessa lei são de interesse nacional, então não é uma norma federal, é uma norma nacional. Quer dizer que todos os entes federativos devem observar e respeitar o comando dessa lei. É uma lei de comando nacional, porque existe lei federal de aplicação federal, somente no âmbito federal, somente no âmbito da União, e existe lei federal de aplicação nacional. Essa aqui é uma lei federal, não é? Foi lá editada pelo Congresso Nacional, Poder Legislativo Federal, mas de aplicação nacional. Tranquilo? Bom, aí o artigo 2º, o artigo 1º, ele é fundamental.
O artigo 2º traz aqui a disciplina de proteção de dados. As pessoas têm como fundamento. Quais são os fundamentos da edição dessa lei? O respeito à privacidade, já falei, né? Autodeterminação informativa. Você tem o direito à privacidade, a não divulgar os seus dados, né? Isso não é totalmente absoluto, né? É um direito absoluto, mas de forma relativa, não vou dizer que é relativo, né? Porque ou é absoluto ou é relativo. Ele é absoluto. Só que ele tem algumas mitigações, né, nesse direito fundamental. Então, olha lá, autodeterminação informativa. Você decide se quer ou não informar esses seus dados. Isso também não é absoluto. Em algum momento pode ser que o próprio legislador ou autoridade pública vá lá e busque os seus dados, mesmo você não querendo, certo? A liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Então, tudo isso, aqui nós temos qual o objetivo, né? Para que essa lei serve? Ela vai proteger o quê? Proteger a privacidade, proteger a autodeterminação informativa, proteger a liberdade de expressão, é isso, tá? Proteger o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, porque temos que desenvolver, porque a gente tem que estar na era da mudança, tem que estar aí totalmente conectado, antenado, porque o mundo está conectado, tá, mas isso tem que ser feito de forma segura, ok? Aí livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor, os direitos humanos, a livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Então, o fundamento é proteção integral da pessoa natural, principalmente no seu exercício da personalidade, seus direitos da personalidade, que já vai alcançar o direito à privacidade, à liberdade, à intimidade, né? Ok? A honra, certo? Bom, esta lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada aí por pessoa natural ou pessoa jurídica, que eu falei. Aquele que se submete ao comando da lei é pessoa física, pessoa natural ou pessoa jurídica. Aquele que recebe a proteção do comando da lei é a pessoa física ou natural, tanto faz, né? Físico ou natural, a mesma coisa. Independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados. Então, todos devem submeter a esse comando legal, desde que a operação de tratamento seja realizada no território nacional, porque a gente está falando de soberanias, né? O Brasil é soberano, é uma nação soberana, e a soberania lhe dá o alto poder de determinação dentro do seu território, né? Outros países têm lá a sua soberania e isso tem que ser respeitado, né? Lógico, a gente precisa regulamentar, porque quando a gente fala de mundo online, né? Mundo digital, as fronteiras existente no mundo físico de território, isso torna tudo muito frágil, né? Mas é preciso regulamentar, mesmo que seja uma empresa, uma atividade desenvolvida por uma pessoa jurídica ou natural estrangeira, né? Então, por isso que fala, a operação de tratamento seja realizada no território nacional. Pode ser, independente de onde que vem esse tratamento, mas está sendo feito em território nacional, vai ter que submeter a nossa soberania. A atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados aqui, né? Eles estão localizados no território nacional. Então, o território nacional, ele é um parâmetro fundamental para dizer o seguinte, olha, aqui é minha casa, aqui quem manda sou eu. Não importa se você tem outra legislação aí no seu país de origem. Se você está aqui em território nacional, atingindo pessoas em território nacional, observe e tem que observar o comando brasileiro, né? Os dados pessoais objeto de tratamento tenham sido coletados no território nacional. Então, o território nacional, ele é, claro, não poderia ser diferente, um fator fundamental para
determinar a aplicabilidade normativa e o alcance normativo de proteção da LGPD. Consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontra no momento da coleta, mesmo que seja um estrangeiro. Tá, um estrangeiro de passagem pelo Brasil informou os dados aqui, estava aqui no Brasil. Pronto, já está protegido pela LGPD. Excetua-se o disposto do inciso 1, o tratamento de dados previsto aí, a gente vai ver aí o artigo 4º, que é tão relevante. Olha lá, acabamos de chegar no artigo 4º. Esta lei não se aplica. Esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais. Vamos lá? Não se aplica. Realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Então, ela pode fornecer, é o princípio da autodeterminação, né? Então, foi realizado somente para fins particulares, ela né, deu essas informações. Realizado para fins exclusivamente. Isso aqui, esse artigo aqui é muito importante, porque ele é exatamente a relativização do direito à privacidade, né? Aqui a própria pessoa, ela decide, né? Não, tá, quero informar. Eu abro mão do meu direito à privacidade, entendeu? Ou ela tem a sua privacidade, não vou dizer desrespeitada, né? Mas mitigada, esse seu direito deixado até certo ponto de lado para fins jornalísticos e artísticos ou acadêmico, né? E realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividade de investigação e repressão ou infrações penais. Então, assim, principalmente para fins de segurança pública, né, de proteção coletiva, aí entre o direito privado e o direito público prevalece o direito público. Então, enfraquece aqui o direito privado. Então, o artigo 4º, ele é o enfraquecimento necessário do direito privado à privacidade, entendeu? Então, é muito fundamental o artigo 4º. Então, ele é um artigo que traz exceção à absoluta proteção dos dados, né? A proteção dos dados pessoais ele não é absoluto. Por quê? Porque nós temos a regulamentação do artigo 4º, ok? Também provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que não de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequados previsto nesta lei. Bom, em nenhum caso, a totalidade dos dados pessoais do banco de dados, né, poderá ser tratada por pessoa de direito privado. Porque a gente está falando aqui daqueles voltados da invasão à privacidade, de se ter acesso aos dados pessoais para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividade de repressão a infrações penais. Tudo aqui é o quê? Tutela, defesa nacional, tutela do Estado, do poder público. Então, o que diz aqui o parágrafo 4º? Esses dados jamais poderão ser tratados por pessoas de direito privado, salvo por aquela que possua capital integralmente constituído pelo poder público. A empresa é uma entidade de natureza jurídica privada, mas totalmente integrada, custeada, financiada, né, pelo capital público, ok? Pelo poder público. Então, é a única exceção. O resto somente, totalmente atuação do poder público para tratar dados de pessoas naturais com aqueles objetivos. Bom, aí o artigo 5º é um artigo que você precisa muito levar para a prova. Por quê? O legislador traz aí vários conceitos, não são conceitos precisos, os conceitos muitas vezes são abertos, são polêmicos no sentido de que a doutrina
nem sempre concorda com o conceito que o legislador trouxe, mas o examinador, ele com certeza, quando ele cobra na prova algum conceito, ele vai sim exigir de você o conceito do legislador. Então é importante que você saiba dos conceitos ali aplicados pelo legislador. Mas eu vou falar disso na próxima aula, no próximo vídeo. Até lá!